Todo mundo vendo minha tela aí? Sim, estamos vendo. Sim, beleza. Bom, galera, então a gente terminou a última aula, a gente estava falando de... Tava falando de lombriga, certo? Era das solitárias, eu acho. Solitária. Era dos plateumintos. Ah, aniversário de Ricardo? Parabéns, cadê ele? Tá aqui? Parabéns, Ricardo. Bom dia, Muito... professor. Bom dia, professor. Boa tarde. Boa tarde, né? Muita... Agora já, né? Muita saúde, alegria e sucessos na sua vida aí, cara. Obrigado. Quantos anos? 16 aninhos. Top. Top. Show de bola. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Não, você tem razão. Eu estava no link errado aqui. Estava falando de cisticercose, estene e tal, isso aí, certinho. Oi, cara, voltando ao presencial aí, cara, pode marcar um churrasquinho pra gente, né, não? Fazer uma comemoração atrasada aí. Seria bom, hein? Bom, galera, então, vamos lá, vamos começar. Então, a gente estava falando da tendência sólida e da tendência saginata, né? Falamos da questão das duas versões aí das doenças causadas, teníase e cisticercose, e falamos como cada uma das duas é transmitida, né? Então, se eu sei como eu pego, eu também sei como eu evito, correto? Então, se a gente for pensar em termos aí de profilaxia, aí vamos dividir aqui também, profilaxia para teníase e profilaxia para cisticercose, beleza? Fala aí para mim, quais seriam as medidas profiláticas mais eficazes para teníase? Ferver os alimentos? Os alimentos, como é que a gente pega a teníase? É as carnes, né? Isso. De Então, boi de boi isso, e de porco. isso. Então, o consumo de carne bem passada. Mais o quê? Carne de marca confiável. Carne de mar confiável é lugar fiscalizado, né? Vamos botar assim. Então, a gente pode colocar aqui assim, maior fiscalização sanitária. Tá aí, beleza. Mais o quê? Vamos pensar aqui, como é que o animal pegou? Através por causa de falta de saneamento básico, talvez. Que Sim, teve contato com então, as fezes. isso. Então a gente pode colocar aqui saneamento básico também. Saneamento básico. Bom, e como você falou, né, contato com fezes de alguém contaminado, então eu posso botar aqui também a questão do tratamento dos doentes. Se eu não tenho doente, eu não tenho animal contaminado, se eu não tenho animal contaminado, eu não tenho novos casos, beleza? Então, tratar doentes. Em relação à cisticercose, quais seriam as medidas profiláticas aí mais eficazes? Lembrando que a gente contrai cisticercose como, V2?
Ingestão de água e hortaliças. Isso, contaminados com o quê? Com os ovos da tênia sólida, né? Então, lavar alimentos, entra nessa história. O saneamento básico, que inclui tanto tratamento de esgoto quanto tratamento de água. Mais o que é? Vai ver dois, mas o que é? Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Só tô tentando pensar em algum aqui agora. Pensar, ué, como é que a água foi contaminada, galera? Por alguém, certo? Então, entra aqui também tratar doentes. Tratar doentes também é uma medida profilática para cisticercose. Beleza, então falamos aqui de tênia sólida e tênia saginata. Aí a outra espécie aqui dentro que nos interessa é uma espécie chamada de Echinococcus granulosos. Só lembrando aquela regrinha, tá, pessoal? Primeiro nome, letra maiúscula. Segundo nome, letra minúscula. E o nome científico todo deve estar destacado. No manuscrito, o único jeito de destacar é por meio do sublinhado, certo? Esse cara aqui, esse Cestoda, ele é o agente etiológico. Tá dando delay ou tá de boa aqui? Tá de boa. Tá de boa? Eu vou falando, eu tô escrevendo e já tá aparecendo para vocês tudo direto, é isso? Sim. Beleza. Que o meu ONUT que ele tá falhando, geralmente é a conexão. Agente etiológico de uma doença chamada de hidatose ou hidatidose, ok? Galera, essa doença aqui é uma doença mais punk, tá? A gente entra como hospedeiro eventual, beleza? A gente entra de gaiato nessa história aqui, porque geralmente o Echinococcus, ele parasita dentro do seu ciclo de vida um canídeo e um caprino. Então, quer dizer, também apresenta um ciclo heteroxeno, que é bem parecido com o ciclo da tênia, só muda a questão de quem são os hospedeiros, beleza? Então, também é um ciclo heteroxeno. E vai mudar aqui os hospedeiros. Então, você tem o verme adulto, ele vai estar em um canídeo, beleza? É no intestino do canídeo que eu encontro o verme adulto. Se ele é adulto, quer dizer que ele está se reproduzindo, né? Então, ele está se reproduzindo e está produzindo ovos. É um verme pequeno, não é um verme grande, não é igual a tênia, que é gigante, tá? Mas o cisto é. Beleza? Então, os ovos, eles vão ser eliminados juntamente com as fezes desse animal. Vão contaminar no ambiente, né? Vão contaminar água e alimentos. Vão contaminar aí água e alimentos. Que, por sua vez, contaminam o outro hospedeiro, que é o ovino, o caprino, beleza? Aí, aqui no ovino, no caprino, vai ocorrer a formação do cisto. Só que aqui, pessoal, qual é a diferença importante aqui? Enquanto o verme adulto ele é pequeno, o cisto do Echinococcus ele é muito grande, mas muito, muito de verdade. Muito que vai do tamanho de uma laranja ao tamanho de uma bola de futebol de salão, tá? Então, realmente é um cisto de tamanho considerável, tá?
Bom, eventualmente, o que pode acontecer? Eventualmente, nós podemos ser contaminados por essa mesma água e alimentos. Né? Apesar de não estarmos aí no ciclo natural desse verme, eventualmente nós também podemos ser contaminados por meio da ingestão de ovos. O cisto a gente não vai ingerir por razões óbvias, né? Porque ele é grande, então não tem como passar despercebido como acontece com o cisto da tênia. E aí, galera, eu nunca vou ter o verme adulto. Eu vou ter sempre a presença do cisto no meu corpo, tá? Então, nesse caso aqui, o quadro mais grave é um quadro que a gente chama de neuridatose, que é quando o cisto se aloja na cavidade craniana. Deixa eu ver se eu acho alguma radiografia aqui, que aí dá pra gente visualizar, né? Melhor. Vou colocar aqui hidatidose. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O vermezinho ele é bem parecido. Deixa eu pegar o vermezinho aqui. Ó, o vermezinho ele é bem parecido com a tênia, só que pequeno, beleza? Vou botar aqui, ó. Ele tem a questão do escólex, dos proglotes, tá? Mas o cisto realmente é grande. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto. Ó. Aqui já dá é de uma criança, tá? Esse que vocês estão vendo aqui é de uma criança, mas já dá para ter uma ideia bacana do tamanho do cisto em relação ao corpo da criança, tá? Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é só para localizar, isso aqui é uma vértebra, beleza? Aí vocês estão vendo aqui, ó, costelas, por exemplo, o peritônio, por exemplo, né, que é a pele da barriga, e vocês estão vendo aqui o cisto. Olha o tamanho do cisto em relação à cavidade abdominal. Então, o cisto ele ocupa aí minimamente metade do abdômen da criança. Então, dá para mostrar, dá para ter uma noção do tamanho. E quando ele atinge o cérebro, galera, quando ele atinge a caixa craniana, obviamente que ele dá uma bela de uma esmagada aí no cérebro, que se não for removida, a criança morre. Ver se eu acho aqui outro. Ó, esse aqui é um pequeno, tá? Esse que vocês estão vendo aqui na minha tela. Vou pegar um grande aqui, ó. Ó. Olha o tamanho do cisto ocupando quase a caixa craniana da criança toda. Ó. Então, nesse caso, pessoal, se o cisto não for removido, o indivíduo vai, sem dúvida, a óbito, beleza? Isso aqui é uma foto de um cisto removido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes aparecem umas fotos aqui da pessoa tendo o cisto removido direto. Vocês estão acordados aí, galera? Sim. Sim, sim. Me abandonem não, pô. Professor, do jeito que o negócio tá, tem chance. Nossa O senhora. que tá pegando? Que negócio estranho. Ah, você tá falando disso aqui que eu tô falando aqui? Sim. Ah, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Ah. Não, aqui não dá pra ver direito. Ó, aqui dá pra ver. Isso aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês vão entender a foto aqui, tá? Ó, essa foto aqui
Tirar do caminho aqui. Essa foto aqui que vocês estão vendo, vocês estão vendo aqui só para localizar, beleza? Vocês estão vendo, ó, a caixa craniana, o couro cabeludo, né? Aí o osso do crânio, ele foi rompido aqui. E aqui vocês estão vendo o cisto, que é essa parte branca que vocês estão vendo aí. Esse cisto, galera, quando ele é meio, dá para perceber assim, né, tendo visual, que ele é meio gelatinoso. E ele é mesmo. E isso, na verdade, acaba sendo um dificultador. Porque para remover ele daí, o que tem que acontecer? O cara enfia uma mangueirinha de soro, tira o pedacinho do osso, né? Abre o couro, tira o pedacinho do osso, coloca um tubinho de ensaio e ele começa... Tubinho de ensaio, não. Aquela borrachinha de soro, né? Aí começa a injetar soro fisiológico dentro da caixa craniana. Aí vai aumentando a pressão e o cisto vai saindo por aumento de pressão intracraniano, tá? Como geralmente isso acomete criança tem um cérebro muito plástico. Então ele vai sendo comprimido ali pelo crescimento do cisto, mas quando eu removo, ele tende a voltar para o seu tamanho normal. Beleza? Tranquilinho? Perguntinhas? O professor tem chance, tipo, desse cisto, ele meio que se romper, como ele é Tem. meio gelatinoso. Tem. É por isso que o pessoal toma muito cuidado com esse lance do remover, né? Porque se ele romper, todo o seu conteúdo se espalha na caixa craniana. Aí o mais provável é que tenha uma septe, né? Uma septicemia, que seria uma infecção generalizada, e aí a criança já era. Então tem que fazer uma remoção por pressão, não dá para puxar o cisto, né? Por exemplo. Mas tem sim, tem essa possibilidade sim. Professor, eu ainda não entendi o que seria o cisto. O cisto é a larva. É o filhote do parasita. Nossa, mas ele é grande assim? O parasita não. É porque esse cisto, ele tá cheio... É como se ele... Lembra do cisticerco da Tênia? Lembra dessa figura aqui, ó, por exemplo? Dessa foto? Sim. Cada pontinho desse é um cisto. No caso do Echinococcus, todos eles ficam num invólucro só. Entendeu? Ah, É sim. como se eu pegasse todos eles e botasse num lugar só. E aí fica esse cisto gigantesco aí, né? Caramba, parece uma pedra. Não, tem uns, cara... Só que ele é molengo, né? Tem uns que são desse tamanho, assim, ó. Imagina isso aqui dentro da caixa craniana, né? Cacilda. Assim, felizmente, isso não é muito comum aqui no Brasil. Normalmente isso ocorre com mais frequência no continente europeu, na Ásia, aqui não muito, tá? Professor, o senhor falou Sim. que se retirar o cisto, o cérebro da criança consegue voltar ao normal. Mas e no cérebro do adulto? Não, aí é mais difícil. Até porque, em tese, cara, o que acontece? Se fosse um adulto contaminado, os sintomas apareceriam muito antes do cisto chegar nesse tamanho. Ele apareceria mais precocemente, porque o cérebro do adulto, ele não é tão plástico igual o cérebro da criança. Ah, tá. Entendi, obrigado. Valeu? Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? E tem o último que a gente falou, que a gente comentou, o que eu fiz aqui certinho, né? Que é o Difilobotrium latus. Essa espécie aqui, galera, ela é o agente etiológico da difilobotríase. Vou botar aqui. Agente etiológico da difilobotríase.
E esse verme, galera, ele é conhecido como tenha do peixe. Ele é conhecido como tenha do peixe. Nós também somos parasitas eventuais. Ok? Nós somos parasitas eventuais. Dentro do ciclo de vida desse verme, normalmente é acometido um crustáceo e um peixe. Normalmente é acometido um crustáceo e um peixe. Beleza? No crustáceo se forma o cisto. O cisto está no crustáceo. Quando o peixe se alimenta do crustáceo, esse cisto vira o verme adulto no peixe. E aí esse verme adulto libera ovos no ambiente e esses ovos contaminam os crustáceos. Como é que nós somos contaminados, galera? Quando a gente se alimenta do peixe. Quando a gente usa o peixe na alimentação. Nesse caso aqui, a alimentação, a contaminação acontece por meio da ingestão de carne crua de peixe, que é o caso do sushi, né, dos salmões, das trutas, etc. Então, como a gente vai comer a carne crua, se a carne não for devidamente higienizada, ela pode conter os ovos do verme adulto, aí você acaba adquirindo o cisto também. Beleza? Teve uns 5 anos atrás, teve um surto aqui no Brasil, que eu falo, não aqui no estado, de difilobotríase, por conta de uma carga de salmão vinda do Chile, que estava contaminada, e como o pessoal usa para fazer sushi, essas coisas, acabou contaminando um galerão, assim. Beleza? É uma dessas mais tranquilas de resolver, não é tão grave igual a cisticercose ou igual a hidatose, beleza? E de proteominto, só isso. Só isso tudo. Tá bom? Perguntinhas? O professor, só tipo, em relação às doenças, a mais grave pode-se dizer que é a didatose? A hidatose. Hidatose, isso? A hidatose e a cisticercose. Ok. Beleza? Professor, a profilaxia dessa última seria, então, o melhoramento no processamento do pescado? Isso. Do pescado que é ingerido cru, né? Isso. Sim, Ou sim. maior cuidado, sim, sem dúvida. Melhorar o processamento do pescado para produção, destinado à produção de sushis, etc. Sim, sem dúvida seria o A maior gente problema. poderia falar também em aumento dos tanques de aquicultura, de criação em aquicultura para esse fim? Só que são peixes que precisam de uma... Eles são engordados em água salgada, né? Quando você pensa em tanque, você está pensando tipo tanque de tilápia, assim, essas coisas? Quê? Quando você fala em criação em tanque, você está pensando tipo em tanque de tilápia, que é tanque com água doce, essas coisas? Tipo, os tanques de aquicultura mesmo. Então, só que a aquicultura, você pode ter marinho de água doce. Quando é de água doce, geralmente o cara faz em tanques escavados na terra. Que é igual a gente cria tilápia, cria bagre africano, cria, enfim, uma infinidade de peixes de água doce. Só que o salmão, ele é um peixe que ele passa vida adulta em ambiente marinho. Então, para eu engordar o peixe, vamos pensar numa atividade comercial, né? Para eu engordar o peixe, eu precisaria de um tanque marinho. E tanques marinhos são feitos em redes, né? Então, se um meio está contaminado, ele contamina do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Obrigado. Professor, as larvas desse aí tem como enxergar? Que nem no caso daquele lá da Não. pipoquinha. Então, Não. Do difilobótero, não. vixe. Aí... Gosta de sushi, né? Gosto. Eu também curto. Toda vez que eu como, eu lembro disso.
Mas aí, cara, é aquela história, né? Você consumir em lugares que, teoricamente, te dão uma margem de segurança maior, né? Ou você mesmo faz, né? Você compra Aqui o em casa a peixe... gente costuma fazer. Você compra o peixe de um lugar mais confiável, aí a chance de dar ruim diminui bastante, né? Beleza? Beleza. E é bom mesmo, né, cara? Vocês conseguem fazer em casa, fica igualzinho? Olha, às vezes não fica tão bonito não, mas fica bem gostoso. Entendi. E vocês compram o peixe aonde? Então, meu pai, quando ele vai lá no Sam's Club, ele consegue comprar um preço melhorzinho. Não. Então é tranquilo. Se o fornecedor do Sam's Club, tá de boa. Às vezes, um risco que existe é quando, por exemplo, assim, igual eu moro em Vila Velha, eu costumo comprar peixe na prainha, né? Aqui de Vila Velha. Aí lá, cara, assim, você encontra salmão fresco entre aspas, né? Fica muito descongelado. Só que você não sabe de onde veio, né? Você sabe que, obviamente, que não é daqui, não sabe de onde veio. Aí sempre eu fico um pé atrás, assim, mas eu acho maneiro, eu queria aprender a fazer esse negócio. Deve ter uns cursos pela internet por aí, né? Aprender a fazer o quê? O sushi ou descascar o peixe? Os dois, o serviço completo, né? Aham. Para ficar, como você disse, para ficar menos feio, para ficar bonitinho. Bom, galera, mais alguma coisa? Ou pode seguir? Beleza. Vocês conseguiram fazer os exercícios para ter mitos? Deu tempo? Eu não fiz ainda, não. Eu também não fiz ainda não, de fato, muito. A outra turma me falou que vocês estavam meio atribulados, cheios de coisa para fazer, não sei o quê. Procede? É porque agora à tarde a gente tem uma prova que a gente tá, não vou falar com cagaço, mas bem difícil, vamos dizer assim, Uma prova de quê? física. Bom, eu no caso tô com medo, aí tive que estudar bastante. Aí não Não é sei se só é o só eu, Renzo, não. né? Mas em termos de trabalhos, essas coisas assim, tá tranquilo? Tipo, ficou difícil porque a gente teve que gastar muito tempo pra se preparar pra essa prova. É por isso que às vezes deu uma acumulada, vamos supor assim. Deu uma embolada, né? É. Beleza. Professor, Então vamos lá. Pode rapidinho, falar. você falou que é para fazer a dos plateumintos, né? Isso. Tá. Essa eu consegui fazer. Eu fiz achando que ia cair na prova. Quer cair na prova, né? Mas eu tinha falado que não, falei? Sim. O problema é que eu fiz antes de você falar. Entendi. Mas estudar nunca é demais, cara. Sim. Pessoal, alguns, então vamos pular de fila aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? A gente mata o mito e eu dou um tempinho aí para vocês revisarem. Que horas que é a prova de vocês? Depois do intervalo, acho que é 3h40, se não me engano. Aí eu dou um tempinho para vocês darem uma revisada aí para a prova, beleza? Então, ó, lombriga, ancilóstomo, necato, exemplo de nematomito, tá? O oxiurus, as filárias, todos exemplos de nematelmintos e todos parasitas, ok? Dentro desse grupo aqui, gente, a maioria é parasita. Tem nematomito de vida livre? Tem sim, tá? Mas a maioria, sem dúvida, é parasita. Eu falei para vocês que a palavra plateuminto significava o quê? Vermes de corpo chato, alguma coisa assim? Isso, vermes de corpo achatado, isso aí. Esses aqui, nematelminto, significa literalmente vermes em forma de fio, tá? Então, esses animais, eles apresentam vermes, vamos botar aqui, com corpo cilíndrico, ao invés de apresentar um corpo achatado, como é o caso dos plateumintos, esses animais eles apresentam um corpo cilíndrico com extremidades afiladas.
Então, cilíndricos com extremidades afiladas. Do ponto de vista embrionário, esses vermes continuam triblásticos, como os plateumintos já eram, né? Então não é uma novidade. Continuam protostômios, também nenhuma novidade. Protostômios. Mantém uma simetria bilateral, nenhuma novidade. Os plateumintos já tinham também. Só que aí apareceu uma novidade. Essa novidade foi o surgimento de uma cavidade corporal, que o platelminto não tinha. Só que essa cavidade corporal, ela foi formada por dois tipos de folhetos embrionários, pela pela endoderme e pela mesoderme. Lembra que eu falei para vocês que a cavidade corporal ela tem a sua origem no celoma? Estão lembrados? Sim. E como eu cobrei na prova, qual era o conceito de celoma? Era uma cavidade que era coberta por mesoderme. Totalmente revestida de mesoderme. Isso aí. Aqui, galera, essa cavidade ela tem a sua origem mesodérmica e endométrica. Então, eu não tenho um celoma verdadeiro, eu tenho uma cavidade, mas ela não se classifica como um celoma padrão. Então, eu chamo essa cavidade de pseudoceloma. E os animais que têm essa cavidade, a gente chama de pseudocelomado. Então, a cavidade é uma novidade. O pseudoceloma é uma novidade. Por que é importante, galera, vocês também responderam isso, né? Por que é importante o animal ter uma cavidade corporal? Aloja órgãos. Então, o animal pode ter mais órgãos, né? Ou melhora a organização corporal. Melhora a organização corporal. Porque aqui eu tenho onde guardar os órgãos, né? Vou pensar dessa maneira. Além disso, funciona ainda como um meio de distribuição de substâncias ou de circulação de substâncias, porque é preenchido com líquido, né? Pode vir a funcionar como um esqueleto hidrostático. Funciona como um esqueleto hidrostático. Tudo bem, galera? Esqueleto hidrostático? Quando eu falo isso, todo mundo entende isso legal? Não. Por exemplo, assim, quando você pega uma bola de soprar de aniversário e enche ela de água, ela não fica toda blom, 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 toda molegona? Sim. Imagina, peguei uma bola de soprar, enchi de água, ela vai ficar toda blom, 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 molengona lá. Se você pegar aquela bola e comprimir aquela bola cheia de água, ela continua blom, 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 blom? Não. Ela fica como? Fica mais estático. Fica rígida, ela continua mole. Na hora que você comprimir ali, né, onde você espremeu ali, né, ela vai continuar molenga. Ela fica rígida. Então, quando você pega o corpo de um animal que tem uma cavidade, enche a cavidade de líquido, na hora que a musculatura da parede do corpo do animal comprime, isso deixa o corpo do animal rígido, ao invés de ficar molengo, como seria o natural. Deu para entender a lógica? Sim. Beleza. Bom, uma outra novidade que aparece aqui é um tubo digestivo completo. Enes, lá no plateuminto já tinha tubo digestivo? Tinha, só que era um tubo digestivo incompleto. Aqui a gente já tem um tubo digestivo completo
que nós entendemos como tubo digestivo completo? Aquele que tem boca E ânus. e ânus. O do plateuminto só tinha o quê? Boca. Isso. Então, aqui eu já tenho boca e ânus. Então, aqui já é uma outra novidade evolutiva. Tá certo? Esses animais, eles são dioicos. O que isso quer dizer mesmo? Tem os dois sexos. Isso. Tem o macho, tem a fêmea. E apresentam dimorfismo sexual. O que é isso? Ele pode apresentar o conforme. Ah, enfim, desculpa. Ele consegue apresentar um dos dois sexos conforme a necessidade. Algo assim. Não. Como assim? Não. Ele pode ter tanto o macho quanto a fêmea e eles têm formas diferentes, né? Eles têm, como é que é? Isso. Órgãos Eles são... diferentes, genitais diferentes. Na verdade, quando a gente fala de dimorfismo sexual, a gente está falando assim, que o macho e que a fêmea são visualmente diferentes. Beleza? Sim. Tipo o pavão macho, o pavão fêmea, os esquistossomos, isso aí. Então, isso aqui é a fêmea e isso aqui é um macho. Então, reparem que o macho ele é menor e, além de ser menor, galera, ele tem uma curvaturazinha assim, ó, em uma das extremidades, tá? Essa curvatura que a gente está vendo aqui, a gente chama de gancho copulatório. Peraí, deixa eu fazer um negócio melhor aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui e vou ampliar, beleza? A gente enxergar Ok. isso aqui mais de pertinho. Aí a gente veria algo mais ou menos assim. Nossa, desenhar com esse negócio é difícil demais. Mais ou menos assim. Só melhorar aqui. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quando vocês vão estudar, vocês usam esse caderninho? Ou vocês copiam junto comigo? O que vocês fazem? Eu vejo o caderninho. Eu vejo caderninho. Você viu o Eu uso o caderno. caderno. Esse que eu estou usando aqui ou o caderno? Esse aí que você tá usando. Isso aí. Ah, tá. Vou botar assim. Beleza. Então, olha aqui. A gente chama isso aqui de gancho copulatório, que é uma característica que aparece só no macho, tá? Com uma função óbvia, né? Ele vai utilizar durante a reprodução. E nesse gancho copulatório aparecem ainda umas espículas, como se fossem uns pequenos espinhos, assim, ó, que o animal usa para prender a fêmea durante a cópula, tá? A gente chama isso aqui de espículas sexuais, que estão presentes nos machos e estão ausentes nas fêmeas. Ok? Bom, além disso, a outra diferença é o tamanho, né? As fêmeas maiores, os machos menores, tá? Então dá pra gente ver que é... Aliás, vamos ver de fato, né? Lombriga, macho. Esse aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é uma foto mesmo, né? Você pega uma foto dessa aqui, você consegue ver claramente a diferença entre a fêmea e o macho. Como eu peguei aqui eu peguei uma lombriga, né?
lombrigas são vermes grandes. Tá? A lombriga fêmea tem mais ou menos aí, 30 centímetros de comprimento, e os machos têm mais ou menos 15, 20 centímetros de comprimento. Então, é um animal de porte razoável, né, quando a gente fala de lombrigas aqui. Não, depois a gente fala da lombriga especificamente. Aqui eu só estou caracterizando geral ainda, né? Então depois a gente fala um pouco mais dela. Esses animais, eles apresentam estrutura excretora também. Então aqui, excreção de lombrigas ou de nematomintos é feito por células especializadas chamadas de células em H, ou também posso chamá-los de renetes. Também não vou colocar como novidade, porque platomito também tinha células especificamente utilizadas no processo de eliminação de resíduos metabólicos. Ok? Beleza. O resto continua igual. Sistema nervoso ganglionar. Vou botar aqui. Então, sistema nervoso ganglionar. Sem sistema respiratório, sem sistema circulatório. Nesse caso, igual ao platomito, né? Então, sistemas circulatório e respiratório ausentes. Sistema circulatório e respiratório ausentes. E aí, nesse caso, a cavidade gastroesofágica, o pseudoceloma dá uma ajuda, né? Porque como está cheio de líquido, isso favorece a distribuição de nutrientes, gases, excretas, beleza? A maioria tem uma cutícula. São dotadas de uma cutícula. Essa cutícula, pessoal, está sobre a pele do animal e geralmente é feita de quitina, que é um açúcar. E essa cutícula ela serve para proteger o animal dos sucos digestivos do hospedeiro, já que a maioria, né, é parasita. Então, essa cutícula acaba protegendo aí esses animais dos sucos digestivos do próprio hospedeiro, beleza? Vamos pegar aqui aqueles mais importantes e vamos falar um pouquinho sobre essas espécies aqui. Galera, eu vou começar falando de lombriga, porque lombriga é a verminose de maior prevalência mundial. Mundial. Quando eu falo prevalência, todo mundo entende o que é isso? Quando eu uso o termo prevalência, incidência. Que continua acontecendo, né? Na verdade, alguém quer falar? Pode falar. Tipo, importância, o que mais tem, alguma coisa assim. Na verdade, esses dois termos, prevalência e incidência, são utilizados na parasitologia para representar o número de casos. Por exemplo, a incidência é o número de casos novos por unidade de tempo. 100 casos por mês, 10 casos por semana, 1 caso por dia, papapá. E a prevalência é o número total de casos, tanto os novos quanto os que já existem, beleza? Então, agente etiológico da ascaridíase. Beleza? A ascaridíase, então, acabei de falar, parasitose de maior prevalência mundial. Parasitose que eu falo, causado por vermes, né? Então, verminose verminose maior
prevalência mundial. E aí, galera, aqui, esses animais eles já têm um ciclo monoxeno. Se o ciclo é monoxeno, o que eu estou dizendo com isso? Ele só fica em um hospedeiro? Isso, ele completa seu ciclo todo em um único hospedeiro, que no caso é a gente. Só que tem um detalhe. Esse ciclo, ele é monoxeno e ele é cardiorrespiratório. Que é uma característica, pessoal, que não é muito comum em vermes, tá? Aí eu vou fazer um ciclo aqui e vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Eu vou colocar 2 pessoas, mas lembrando que em uma pessoa ele completa o ciclo, ok? Então, vou imaginar uma lombriga, lombrigas adultas, contaminando aí um determinado sujeito. Aonde é que eu vou encontrar essas lombrigas, segundo ano? Nas cavidades digestivas, Quais? estômago, fígado, Fígado não é cavidade digestiva. não, intestino. Intestino. Então, a gente vai encontrar no intestino. No estômago, não. No intestino, sim. O estômago não é um lugar muito legal para o parasita ficar. Ele até passa por lá, mas não é muito legal ficar lá, não. Por causa do suco gástrico, né? Aí, esse camarada, ele vai liberar ovos juntamente com as suas fezes. Galera, só para vocês terem uma noção, cada lombriga adulta, ó, cada lombriga adulta, portanto, na sua fase, já está na fase reprodutiva, né? Ela consegue produzir por dia 200.000 ovos. Então, imagina, eu estou falando de uma única lombriga, que geralmente o cara tem, né? A pessoa pode ter um monte, tá? Então, cada lombriga adulta consegue produzir algo em torno de 200.000 ovos por dia. O que explica, né, o que nos permite entender por que a verminose de maior prevalência, né? Bom, esses ovos, então, eles vão contaminar a água, caso o cara não disponha, né, de saneamento básico, a água e alimentos, ok? E essa água, esse alimento vai acabar contaminando outra, vamos botar a própria pessoa ou outra pessoa, né? Tanto faz. Eu poderia botar a setinha voltando direto para a pessoa, tá? Que eu fiz lá em cima. Mas como eu quero mostrar uma coisa aqui, por isso que eu estou botando outro humano aqui na jogada. Ó, essa pessoa então ingeriu o quê, galera? Os ovos do verme, certo? Aí, nessa pessoa, vai ocorrer a eclosão dos ovos no intestino. E aí, pessoal, vai liberar uma larva, e essa larva, se ela permanecer no intestino, ela morre. Então, ela é obrigada a perfurar a parede intestinal e cair na corrente sanguínea. A mucosa intestinal é muito vascularizada, né? Tem muito vaso sanguíneo. Então, a larvinha vai lá, perfura a parede intestinal, cai na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea, ela dá uma volta no nosso corpo, passando aí nessa sequência pelo fígado, pelo coração,
pelo coração e pelo pulmão dessa pessoa. Quando ele chega no pulmão, ele perfura o alvéolo, cai nas vias aéreas, beleza? Cai nas vias aéreas e vem subindo pelas vias aéreas. E aí, galera, eu já estou falando de uma larva que tem mais ou menos aí uns 3 milímetros de comprimento. Elas são pequenas, mas são visíveis a olho nu, tá? Então, ele vem subindo pelas vias respiratórias. Aí, né, vamos lembrar aqui, na sequência, quais seriam as vias respiratórias aí, ó? Ele saiu lá no alvéolo. Do alvéolo vai para onde? Brônquio. Bronquíolo, na verdade. Bronquíolo. Aí depois foi brônquio. Brônquio. Traqueia. Traqueia. Aí vai pra faringe, não sei. Laringe. É tudo via respiratório. Uhum. Quando ela passa pela laringe, ela chega lá na faringe. E quando ele chega na faringe, que também faz parte das vias aéreas, né? Essas larvinhas vão causar uma irritação cutânea, que lembra muito, galera, aquele desconforto que a gente tem quando fica assim, ó, sabe, que fica incomodando. Aí essa larva faz isso, faringe, né? Aí ele dá aquele desconforto que você fica... Aí quando a gente está assim, a gente aumenta a deglutição. E quando a gente deglute, né, a gente engole a larva de novo, a larva da faringe ela vai para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino. Quando chega no intestino, ela se torna adulta e fecha o ciclo. Então, repare que a larva precisou dar uma volta no sistema circulatório, depois no sistema respiratório, para então se tornar adulta no sistema digestivo. Beleza? E essa volta tem consequência, tá? Por exemplo, tanto nos pulmões, quanto no coração, quanto no fígado, essas larvas, em grande quantidade, tá? Em grande quantidade, ela causa danos. Por exemplo, se eu tiver... Isso, claro, sempre vai depender do tamanho da infestação, tá? Aproveitando aí. Toda vez que eu usar o termo infestação, a gente está falando de contaminação por animais grandes, né? Por parasitas grandes. Quando eu falo em infecção, contaminação por parasitas pequenos, vírus, bactéria, beleza? E aí, o que acontece aqui? Por exemplo, se a infestação for muito grave, eu posso ter uma fibrose hepática, né? Destruição de tecido hepático. Eu posso ter danos às válvulas cardíacas que as larvas causam. Eu posso ter infecções pulmonares causadas por essas larvas atravessando para as vias aéreas. Inclusive, pessoal, no Brasil, muita criança, né, principalmente no interior aí, ela é diagnosticada com pneumonia, com tuberculose, quando na verdade ela tem ascaridíase, beleza? Por conta desses danos aí que a larva causa. Uma situação mais grave é que como também é uma doença que acomete muito crianças, que tem a ver com higiene, a criança pode se reinfestar o tempo todo, e aí tem uma população de lombrigas muito grande, e aí elas causaram uma obstrução intestinal. Aí, numa situação de obstrução intestinal, para resolver tem que ser cirúrgico. Porque mesmo que você tome um remédio, mate a lombriga, elas vão aglomerar ali no intestino e não conseguem desfazer aquele bolo, mesmo mortas, tá? E aí a criança tem que fazer, o indivíduo tem que fazer uma cirurgia para remover manualmente, né? O médico vai fazer isso das lombrigas do próprio intestino. Beleza? Perguntas? Vocês estão aí?
Estamos. Sim. Ah, então, danos causados pelas larvas. Eu tenho vários estágios larvais. A mais importante para a gente é chamada de L3, tá bom? Essa é a mais importante para a gente. Belezinha? Vamos só sistematizar e eu deixo vocês irem estudar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, como é que a gente contrai? Através de água e alimentos contaminados. Com o quê? Com os ovos do verme que veio das fezes. Isso. Então, água e alimentos contaminados com ovos. Beleza. Principais sintomas, a gente tem vários. Cólicas, dor, né? Cólicas, náuseas, peraí. Náuseas, vômitos, Diarreia, não sei. diarreia, Febre, talvez. febre nem tanto, mas assim, pode haver infecções respiratórias por conta das larvas. Irritação na garganta também é? Só que aí, tipo assim, não entra bem como sintoma, porque vai ser causado em maior ou menor grau em função da quantidade. Ah, sim, entendi. A gente vai botar aqui não, tá bom? Então, infecções respiratórias. Você pode ter, como eu falei, né, obstruções intestinais, caso a reinfestação seja mais severa. Ok? E profilaxia fica fácil, não fica? Sim. Fala aí para mim. A prevenção, né? Fervendo a água, tratando a água, os Então vamos alimentos também. botar saneamento, né? Sim, saneamento. Saneamento, o que tem os alimentos? Lavar, né? Lavar alimentos, mais o quê? A fiscalização De quê? dos alimentos. Não, mas aí, por exemplo, aí se o cara foi lá na feira, olhou lá a alface, bateu o olho, tá bonitinha, verdinha, como é que ele vai saber se tem ovo ou não? Saber a procedência dos alimentos, comprar de fontes confiáveis. Não dá. Não tem como. Dá sim para você lavar alimentos, né? Lavar alimentos é cada um. Na sua casa vai dar uma garantia, deixar a água. Quando vocês pegam as hortaliças, vocês têm o hábito na casa de vocês de deixar de molho? Sim. Deixa de molho com hipoclorito, deixa de molho com água e vinagre, né? É justamente para matar ovo e larvas de vermes, tá? Tratar doentes. E hábitos de higiene. Para evitar, por exemplo, a reinfestação, né? Hábitos de higiene. Beleza? Então, aqui uma sistematizada. Lembrando, pessoal, que esse ciclo cardiorrespiratório, ele acontece em Ascaris e mais um vermezinho que a gente vai falar dele, que causa amarelão. Tá bom? Querem um tempinho aí para dar uma revisada para física ou não é necessário? Professor, já que você está oferecendo, acho que eu posso aceitar. Quem é a professora de física de vocês? É a Érica. A Érica Lourinha? É a Érica Lourinha? Não, eu acho que ela é nova.
Acho que é a primeira vez que ela tá dando aula pro ensino Tá. médio. Ela era do superior, eu acho. Entendi. Não tô lembrando quem é, não. Mas beleza, então, galera. Se vocês quiserem aí usar o restinho da aula, 20 minutinhos aí, tranquilo. Vocês ficam liberados aí para fazer uma revisãozinha. Beleza, valeu, professor. Fechado? Valeu, Galera, professor. um excelente final de semana para vocês, tá bom? Valeu, professor, igualmente. Pro Valeu. senhor também. Você também. Valeu, bom